ponham na cabeça como funciona o sistema social, financeiro, econômico do Brasil. Somos um país que concentra demais, há muito tempo, os meios de produção, as terras e todo tipo de capital. Capital tecnológico, capital intelectual, capital financeiro. Concentramos. E temos um contingente de trabalhadores enorme, monstruoso. O problema é que, como no Brasil, quem tem dinheiro, quem tem os meios de produção, quase sempre não tem por mérito, tem porque deu sorte de nascer no lugar certo, na hora certa. No Brasil, isso é um relatório do OCDE, que de esquerda não tem nada. No Brasil, 70% do que você é, leia o relatório, A Broken Social Elevator, elevador social quebrado. No Brasil, é um país onde 70% do que você é explicado pelo que os seus pais eram. Um dos países com menos meritocracia do mundo. O que isso foi fazendo? Com que os donos dos meios de produção cada vez se afastassem mais do processo de produção de riqueza. Os nossos ricos não têm ideia de como se gera a riqueza. E toda essa riqueza é gerada pelos pobres. Antigamente, por que a ambição do homem era menor? Diz o Erich Fromm, um dos maiores psicólogos americanos, que faleceu ainda no século passado, se não me engano. Ele dizia o seguinte: quando o homem ele tinha próximo dele o processo de produção, ele contribuía com o processo de produção de riqueza, ele sabia que o quanto ele podia ter de dinheiro tinha um limite, que era o limite do quanto ele conseguia contribuir para a geração de riqueza. Psicologicamente, a ambição dele tinha um fim. Quando o homem se afasta totalmente do processo de produção de riqueza, não contribui com nada, e a única riqueza que ele tem é fruto da exploração de quem consegue produzir riqueza, a única coisa que limita o quanto de riqueza ele pode ter é o número de pessoas que ele consegue explorar, e aí a ambição dele passa a não ter limite. E é isso que a gente vive no Brasil. Os ricos do Brasil não sabem fritar um ovo, não sabem colocar um tijolo em cima do outro, não sabem se a alface nasce da terra ou de uma prateleira no supermercado. Eles não sabem nada disso. E isso torna, olha que curioso, isso torna o rico brasileiro uma figura extremamente forte por um lado, porque detém todos os meios de produção, mas extremamente frágil pelo outro, porque sem o trabalhador ele não é nada. Ele é um castelo de cartas, ele é uma casa vazia, ele é um pote oco. Ele é um castelo de areia, ele não é nada. Mas aí o que ele faz? Olha que engraçado. Essa fragilidade dele, ele conhece a fragilidade dele. E ele fala o seguinte: para eu conseguir me manter onde estou, eu dependo dessas pessoas. Não posso perdê-las. E o único jeito de não perdê-las é não deixar que elas tenham acesso aos meios de produção. Porque se você dá para um trabalhador rural a terra, em 2 anos ele nunca mais vai precisar de você. Sabe qual diferença faz para o cara que mora no campo, tem agricultura familiar, cria as galinhas, os porcos dele, planta o alface, o milho, o feijão que ele come, o arroz de sequeiro? Você sabe qual a diferença que faz se tiver hiperinflação no Brasil, na vida desse cara? Nenhuma. Isso incomoda demais muita gente. Se você chega para uma pessoa que não tem o meio de produção e dá para ele a possibilidade de comprar esse meio de produção, financiando essa compra numa taxa de juros mais baixa do que o quanto ele consegue ter de retorno dessa terra ou dessa máquina, ele deixa de ser um escravo, um dependente do dono de meio de produção, ele mesmo compra o meio de produção e vai pagando essa compra com o quanto ele consegue gerar de riqueza.
Vocês entenderam por que a taxa de juros é alta no Brasil? Não é só para fazer os bancos ganharem muito dinheiro, não. É para não permitir que o pobre e o trabalhador tenham acesso ao meio de produção, que é o que sustenta essa turma que não sabe gerar riqueza. É por isso. Como é que você pode fazer mais para essas pessoas serem dependentes suas e não irem atrás dos meios de produção? Primeiro, não deixem elas se juntar. Acabem com os sindicatos, desidratem os sindicatos, reprimam as manifestações populares, ridicularizem aqueles que lideram, tirem a cola do tecido social dos trabalhadores, enfraqueçam os grupos, porque sozinhos eles são muito mais fracos. Segundo, tirem todos os seus direitos de trabalhador para que a única coisa que ele tenha direito seja o salário que eu escolho, do jeito que eu escolho, no meio de produção que só eu tenho. Que país triste a gente tem, onde a pessoa que passa fome, a pessoa que passa necessidade e está lá ávida por gerar riqueza e sabe, isso é o mais triste, sabe gerar riqueza. Ela tem a técnica para gerar riqueza, ela sabe plantar, ela sabe construir, ela sabe montar, ela sabe esculpir, ela sabe fazer, mas ela depende da autorização de alguém, que é o único que tem os meios, e cada vez mais na condição dele. E aí, a gente pega esse país e vai aprofundando o grau de dependência. O que a reforma da Previdência faz? A reforma da Previdência faz o seguinte: olha, você até o final da vida só vai ter um jeito de se manter vivo. Continuar trabalhando para mim. Você não vai se aposentar nunca. Eu não quero que você pare, eu quero que você fique dependente até o final da vida. E algumas pessoas simplesmente não vão aguentar. Algumas pessoas simplesmente não vão ter força. Vários empregos vão sumir. Porque o capitalismo armou uma cama de gato para ele mesmo. Desde Adam Smith, lá atrás, ele foi falando o seguinte: vamos fazer especialização do trabalho. Especializa, 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 especializa. E quanto mais você especializa, mais você consegue otimizar a sua produção. E ele foi especializando, especializando, especializando. E as coisas ficaram tão repetitivas, tão fáceis de se replicar, que chega o mundo das máquinas e olha para aquilo e fala: ah, mas isso a máquina faz. Então a gente criou um mundo que é facilmente substituível por máquinas. E com isso, o trabalhador vai cada vez indo para a ponta de baixo da distribuição de riqueza. Por quê? Porque você vai substituindo por máquina e só não substitui aquilo que a pessoa ainda aceita fazer mais barato do que a máquina, porque você ainda não tem tecnologia suficiente, ainda. Então a tecnologia vai jogando as pessoas cada vez para a ponta mais pobre e substituindo elas. E aí a tecnologia vai ficando mais barata e as pessoas têm que aceitar ganhar menos. E aí esse mundo é o mundo que migra da proteção social para assistência social, se a gente não tomar cuidado. E aí vem o último alerta. Um mundo que vive de assistência social, como esse para o qual a gente está arrumando sem saber, como esse para o qual a gente está escolhendo marchar, acreditando que estamos fazendo isso para um país que vai nos oferecer mais empregos. Esse mundo que vai viver da assistência social é um mundo que a gente também quer diminuir o papel do Estado, onde a gente quer privatizar, onde a gente quer ter menos rede de proteção social. E aí o que acontece? A gente vai depender da assistência social de quem? Da iniciativa privada. E depender de iniciativa social da iniciativa privada, de assistência social da iniciativa privada, é querer que em algum ponto seja melhor para essas pessoas
que aqueles que estão lá embaixo morram do que continuem vivos, porque uma decisão econômica vai ser sempre uma decisão só econômica. Mas não somos só seres econômicos, somos seres humanos. E é por isso, defendendo a nossa condição de grupo, de nação, de seres humanos solidários, que temos que ser todos contra essa reforma da Previdência que está na mesa. É isso que eu tinha para falar.